Quanto mais o tempo passa, mais o amor me faz crescer. Esse jeito de viver aqui, aprendendo tanto, tanto assim, foi que fez com que eu chegasse perto de você com amor. Ó Jesus, amigo, sou feliz em estar aqui. Queridos amigos e irmãos, mais uma vez aqui estamos com o programa Espírita, Amor e Caridade, pedindo licença para entrar nos lares de nossos irmãos. E nessa terceira temporada, nós estamos estudando as parábolas de Jesus, em profundidade, tirando assim aquele ensinamento, buscando a essência daquilo que Jesus quis nos dizer com esses ensinamentos, com essas histórias que ele contava para os seus discípulos e apóstolos, e sabemos que essas histórias sempre comparativas com aquilo que as pessoas podiam entender na época. Então são várias parábolas que inclusive tratam, bom, primeiramente, antes de adentrarmos ao texto de hoje, a parábola, temos que reapresentar. Porque todo programa nós estamos aqui com a Marilza, com a Maria Antônia, que nos ajudam, né? Que são estudiosas do Evangelho, como todos nós, né? Eternos aprendizes. É verdade que nós aprendemos uns com os outros, mas é importante, então, a colaboração delas, né? Que a gente traz sempre esses ensinamentos de Jesus e aqui elas procuram deixar com mais clareza, tirando, né, vamos botar assim, o joio, né, o simbolismo, as alegorias, que envolve não só as parábolas, né, Maria Antônia, mas como todo o ensinamento de Jesus, porque apresentar o reino dos céus aos homens, não é? Há 2000 anos, que hoje ainda não sabemos bem como é, não entendemos ainda, você vê a dificuldade com todo o avanço que a ciência teve, imaginemos há mais de 2000 anos. Então se pautou ele, né, pedagogicamente, como vocês são professoras, ele se utilizou dessas narrativas, que eram comuns à sua época, para poder, de forma comparativa, poder passar um ensinamento. Nós estamos nessa terceira temporada estudando as parábolas e eu até selecionei algumas aqui, dessas que tratam justamente ou que demonstram como deve ser comparado o reino dos céus. Nós já estudamos aqui do trigo e do joio, né? Agora só, olha, o do festim da bodas nós vamos estudar, a do reino dos céus, a do credor incompassivo, do tesouro escondido e da pérola, vamos estudar, do grão de mostarda, que nós estudamos na semana passada, e vamos estudar hoje a do fermento. Não é? Que elas se assemelham, né? Nós vemos aqui que o sentido é o mesmo, mas o fermento tem algumas coisas que difere daquela semente lançada. Enfim, porque essas parábolas, justamente Jesus, ao dar início à história, ele sempre diz, o reino dos céus se compara a ele sempre narra. E ele falou que essa é do fermento. Então vamos, depois da nossa prece inicial, vamos ver o que ela trata, né? O que ela passa para nós de conhecimento, de ensinamento. Para nós, como sempre, né? Nós aqui lemos uma página desta obra do professor Carlos Torres Pastorino, Minutos de Sabedoria. E a mensagem de hoje é a de número 131. Quando você encontrar trevas diante de si, não esbraveje contra elas. Ao contrário,
procure acender uma luz. Quando alguém errar, não o condene nem ataque. Acenda uma pequenina luz diante dele, com seu exemplo. Nada melhor existe para ajudar aos outros do que mantermos nossa luz acesa, servindo nosso exemplo de farol para guiar o próximo. Mostramos-lhe o caminho da subida, mas com o nosso exemplo. É importante a mensagem de abertura do nosso programa de hoje. Bom, então, como sempre, convidamos aos nossos companheiros e irmãos para levar conosco o pensamento a Jesus, o mestre de nossas vidas, companheiro de todas as horas. Mais uma vez aqui nos reunimos em nome dele e em nome de Deus, para estudarmos os seus ensinamentos, esse legado que ele deixou para a humanidade, chamado Evangelho. O seu Evangelho, a boa nova, que ele pregou e exemplificou há mais de 2000 anos. Assim, mais uma vez aqui nos reunimos para estudarmos e extrair desses ensinamentos a orientação, o fortalecimento necessário para continuarmos o nosso embate, a nossa programação divina aqui na Terra. Assim, mais uma vez, que Jesus possa abençoar-nos, a nós que aqui estamos, a todos aqueles que nos assistem nesse momento, que recebam também dele a luz de Jesus, porque ele é o sol espiritual que ilumina esse planeta. Assim, mais uma vez, contamos com a sua inspiração, que ele possa nos dar a intuição de assim extrairmos dessas pérolas, que são as parábolas que ele nos legou, o aprendizado para a nossa caminhada evolutiva. Assim, que os amigos espirituais aqui presentes, que Jesus e que Deus nos abençoe mais uma vez com o nosso programa espírita Amor e Caridade. Graças a Deus, que assim seja. E assim, meus irmãos, já fizemos aí a introdução. Então, a nossa parábola de hoje, ela, como a do fermento, é pequena, não é? Então... Mas diz muito, não é? Mas diz muito, né? Você vê que, aliás, diz muito e muito, porque nós sabemos que Jesus, com um pensamento, ele resumiu todas as leis, todos os mandamentos, não é verdade? E que todos nós, como cristãos, devemos saber que é o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Eis aí, Jesus acrescentou, todas as leis, todos os profetas. Então, você vê que até a presença dele, ele juntou até então o que já tinha sido trazido pelos profetas, os mandamentos de Moisés, não é? E acrescentando o amor ao próximo. Bom, então vamos lá à nossa parábola de hoje. Parábola do fermento, ela está lá em Mateus, capítulo 13, versículo 33. E também no Evangelho de Lucas, no mesmo capítulo, capítulo 13, capítulo 13, versículo 20 e 21. Então é assim, olha. Então, comparando, conforme nós já comentamos, o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha,
até ficar toda ela levedada. Bom, eu como proprietário de padaria, sei fazer pão e sei como funciona o fermento. Sabe? Não pode fazer pão, não é, Marilda? Então, olha a comparação que Jesus... Olha só, não é, olha o que Jesus toma para fazer a comparação com o reino dos céus. Então, nós não temos que tirar o simbolismo para poder entender a essência do ensinamento do Cristo? Então, Antônia, já senti que você está aí, né? Então vamos iniciar explicando. Porque se você for pegar o pé da letra, mas como vai comparar, né, Marilza? O fermento de fazer pão Como é que pode? com o reino dos céus. Então, Juarez, a princípio, então mais vamos uma lá. vez, Jesus veio nos falar do reino de Deus, reino dos céus, que é a mesma coisa, que o tempo inteiro do seu evangelho, dos seus ensinamentos, ele falava a respeito desse reino que nós precisamos conquistar e dizia mais que o reino dos céus não virá com aparências externas. Né? Ele está dentro de vós, falava isso. Mas era o objetivo dos ensinamentos de Jesus, da vinda dele ao planeta, era nos conduzir, nos orientar para que esse reino de Deus se instalasse em nós. E as pessoas ficam, eu quero ir para o reino de Deus. Onde estará esse reino de Deus? Então, os espíritos superiores também dizem, não está em nenhum lugar determinado. Ele não está lá, nem aqui, nem acolá. Ele está dentro de nós mesmos. Mas nós precisamos construir através das nossas atitudes. Então, será essa sensação de felicidade suprema, essa sensação de dever cumprido, da sintonia com Deus, com as coisas sublimes de Deus. Isso é, quando nós estivermos em perfeita sintonia, nessa perfeita vibração, nessa transformação interior, né? Deixando para trás nossos defeitos do passado e construindo uma vida de valores morais, estaremos construindo dentro de nós esse reino de Deus que é a proposta de Jesus. Então ele sempre ele falava o tempo inteiro nessa conquista do reino de Deus de diversas formas, mas sempre, cada coisa que ele ensinava, ele gostava de contar uma história simbolizando, como a gente faz com as crianças, né? Para eles aprenderem a ser bons, a serem corretos, a serem boas pessoas. A gente conta uma história, né? Mostrando o que é o bem, o que não é o bom. E aí Jesus fazia isso também, que éramos, naquela época, todos nós, ainda crianças espirituais. Ele contava histórias, como já foi dito aqui, com coisas ao alcance das pessoas que todo mundo conhecia. E quem é que não conhecia o pão? E quem é que não sabia como é que se fazia o pão? Porque naquela ocasião o pão era feito pelas famílias. O alimento principal, né? O alimento principal. E o pão era feito pelas famílias em casa. Tanto que ele diz, o reino dos céus é semelhante a uma parte de fermento que uma mulher toma e coloca em 3 medidas de farinha. Então vamos imaginar, 3 copos, né, nos dias de hoje, de farinha de trigo, seria uma medida do fermento, porque naquela época nem a farinha de trigo era como a nossa e nem o fermento era assim. Era uma coisa bastante natural. Mais rude, né? Isso. E o crescimento desta farinha, quando se colocava o fermento, não era como hoje, nos tempos modernos, que daqui a 1 hora já levedou a massa. Demorava. Precisava misturar no fermento e colocar no calor, geralmente no calor do sol, porque sem o calor, olha só o ensinamento, o fermento não leveda, a massa não leveda, o fermento não leveda a massa, precisa do apoio do calor. Não vamos botar o fermento na farinha, botar no lugar gelado, no lugar frio, onde esteja vendo, não vai crescer. Então vamos depender da farinha, do fermento, uma medida do fermento, um pouquinho só.
Ninguém diria que aquela medida iria levedar aquela massa, mas leveda, com poucos, aguardando, com o tempo, não era de um instante para o outro. Demora. E com o calor, não é natural. Então, Eu diria que esse calor, gente, natural, é o suor, o trabalho no bem, a nossa reforma. Era justamente não é? Calor, temos que suar. Era justamente Não é isso que ele queria passar. Não é isso? Porque Jesus não estava ali para ensinar a gente a fazer pão. E quanto porque mais todo mundo já suarmos, sabia. mais o quê? Isso. Mais vai levedar mais rápido. Isso, vai é um crescer mais rápido. esforço de cada um, esse calor da vontade, da iniciativa, da determinação de crescer este fermento em nós. E que fermento é esse que Jesus se referia? Quando ele falava no fermento que faz a massa, que aparentemente olhando, não parece que tem nada ali, mas daqui a pouco, daqui a algumas horas, ele começa, com o auxílio do calor, ele começa a crescer e ele fica irreconhecível. Já não é mais aquela farinha. É outra coisa, é outra farinha. Já se pode fazer o pão, já se pode alimentar dele. Então, esse ensinamento era ele dizendo que o reino de Deus é assim, semelhante a essa farinha que fermento que colocou na farinha para crescer. Então seria os ensinamentos que nós aprendemos dos profetas, né, dos antigos, e principalmente dele, que veio nos trazer tudo com tanto amor, esses ensinamentos. E esses ensinamentos, quando batem em nós, é como se nós fôssemos aquela farinha que recebeu aquele fermento. Mas para o fermento fazer o seu efeito, é necessário suar. Suar. Porque se a pessoa ficar fria, não, ele não cresce. Com os ensinamentos de Jesus, não vai fazer o efeito. Tem que ter o calor do coração, o calor da força. Então ele fala que se colocar, passando para nós, né? Que se colocar os seus ensinamentos em nós, em nossa vida, e com o calor do esforço, e através do tempo, porque também não é da noite para o dia que nós vamos crescer interiormente, em espírito, nos iluminar, aos poucos, com esse esforço, com esse calor, quando dermos por conta, estaremos grandes por dentro da gente, por dentro do coração. E quando nós estivermos grandes por dentro, iluminados por dentro, significa que teremos deixado para trás nossas mazelas, nossos defeitos, nossa ignorância passada de tantos séculos, e estaremos tirando de dentro de nós aquele homem novo que Paulo dizia. O homem novo, ficou o homem velho. Que homem velho é esse? O homem de bengala? Não. Somos nós no passado. Aquele antigo espírito errante. Agora seremos assim o homem novo, renovado, a criatura nova, com os sentimentos novos. É necessário realmente tirar a essência do ensinamento de Jesus. O que é que ele queria ensinar-nos com essas histórias? Porque a gente não esquece nunca mais. Quando houve uma história na infância, para toda a vida a gente lembra. Então, imagina as histórias ver, né, de Jesus. Antônia, você vê que tudo que você falou está tudo voltado para o ensinamento, direcionado para o Espírito. Não é verdade? Porque também, né, Marilza, nós não vamos conquistar esse reino dos céus, ou o reino de Deus, que o significado é o mesmo, e que está dentro de nós, não tem aparência exterior, conforme você colocou muito bem, palavras de Jesus, mas isso é uma conquista, que não se dá numa encarnação só, numa existência só. Não é verdade? Essas horas que ele se refere ao pão são os séculos, são os através dos milênios e séculos, na nossa e na vida de espírito. Esse tempo que tem que se dar. Então, o fermento, que é o ensinamento de Jesus, que é o seu evangelho, né? Que temos que realmente nos nutrir e construir na prática o
o nosso crescimento espiritual. Porque o fermento faz o quê? Faz crescer. Então, esse é o sentido espiritual. A massa fica irreconhecível. Não E é? nós também. É interessante, que é importante, quando eu falei do suor, que é uma realidade. O fermento, o que acontece? Eu sou dono de padaria, para que vocês, quem não me conhece. Então, eu sei muito bem fazer pão. Você tem que colocar a massa, fazer a massa, colocar o fermento e colocar no lugar mais quente possível, que é justamente para receber o calor para fermentar. Porque se tiver frio, demora muito e às vezes não cresce direito. E aí a Marilza vai comentar para nós que, não obstante já termos o fermento, que é o Evangelho de Jesus, né, dentro de nós, e o que está nos faltando para fazer esse crescimento interior. Então, Marilza virá no segundo bloco do programa de hoje, que o primeiro já estamos encerrando, e vamos para o intervalo e retornaremos daqui a pouco. Restaurante Tempero da Serra Self-Service. Cardápio variado todos os dias, de domingo a domingo. Massas nas quartas, quintas e sábados feijoada e nas sextas peixe. E ainda salada com produtos do dia. E aquela sobremesa. Deguste em espaço amplo e aconchegante. Ou monte a sua quentinha especial para a viagem. Venha e traga sua família. Rua José do Patrocínio 322, no Perpétuo. Restaurante Tempero da Serra. Mercado Teresópolis, Rede Que Barato, no Perpétuo. Aqui tem qualidade e melhor preço. Perfumaria, material de limpeza, frios, açougue completo. Frutas, legumes e hortaliças selecionados. Padaria e lanchonete com pães e bolos diversos. Compre na loja ou pelo Disque Entregas. Setor em anexo para atacadistas com produtos alimentícios e cestas básicas, utilidades, laticínios, variedades em bebidas, gelo e carvão. Venha e comprove. Mercado Teresópolis. A Sociedade Espírita Amor e Caridade é uma instituição cristã, sem fins lucrativos, que tem como missão contribuir para a formação de uma sociedade mais justa, fraterna e humana, através do estudo do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, com estudos e palestras em dias e horários diversos, aulas de evangelização para crianças, jovens e adultos. Venha nos fazer uma visita e conhecer o nosso trabalho. Assim, queridos amigos, retornando ao nosso segundo bloco do programa de hoje, com a parábola do fermento. E então deixei aqui no ar, né, terminando o nosso primeiro bloco, o que está nos faltando, Marilza, para fazer esse fermento levedar realmente, quer dizer, o crescimento, que é isso que Jesus está se referindo, porque ele disse que o reino dos céus está em nós, o reino de Deus está em vós, quer dizer, então está em nós. Então, toda a trajetória de evangelização do Mestre se pautou em esclarecer, primeiro, o amor como fonte mantenedora das relações. Em segundo lugar, ele deu a proposta dele, né, que era ensinar às pessoas o reino dos céus. Porque, àquele tempo, as pessoas viviam ávidas de saber de tal forma, como que era esse reino dos céus, reino de Deus. É como hoje, as pessoas andam para lá e para cá em busca de um paraíso que está perdido, né? O paraíso não virá com uma nuvem de fogo, o paraíso não virá com a abertura dos céus, não virá com a derrota de uma nação em detrimento da outra. O paraíso
que todos nós trazemos dentro de nós como alguma coisa a ser conquistada, portanto, o paraíso perdido, para nós espíritas, a transição planetária, que Jesus nos alertou que passaríamos por essa transição, quer dizer, o que transita é sempre algo que se cristalizou em busca de algo novo, né? Então, transição é isso. Você sair do que está consolidado e ir em busca de um novo, né? Para nós espírita é o mundo dos homens regenerados, que alguns dos amigos espirituais já nos sinalizaram, já nos falaram. Mas Jesus veio falar disso. Quando ele entra na cidade, dando início ao seu ministério, um jovem, né, arrogante, lhe questiona: a que vens, Nazareno, em nossa cidade? Que os nazarenos não eram muito bem quistos. E Jesus, o nome de Jesus é Jesus de Nazaré. Então ele questiona, né? A que vens? Numa cidade de intelectualidade, de nobres. Aí Jesus olha bem no olho do rapaz e diz: eu venho implantar o reino dos céus no coração dos homens. Então, Jesus começa, adentra a cidade e começa o seu ministério de amor. E essa parábola, que é do fermento, é muito importante, porque traz muitos significados. E nós vamos ver que ela ainda não está instaurada no coração dos humanos. Né? Há uma grande parte dos humanos ainda não tem esses ensinamentos solidificados, né? Conforme você falou, conforme nós também falamos na parábola da mostarda, ainda não nos alimentamos dessa hortaliça, né? Só ficamos entre o grãozinho e a árvore, né? O grãozinho que abriga todo um potencial e a árvore frondosa, mas e o caminho? Então, o que se conhecia à época? Os pães que eram feitos pelas famílias, né? A maioria era de centeio, não era do trigo, era um tipo de trigo, né? E que era feito. Até hoje tem o pão de centeio, o trigo então de centeio. Você sabe muito bem falar disso, Farinha né? de centeio. E tinha também, na época de Jesus, o pão de asno, né? Que é outro tipo também de trigo. E é esse pão que Jesus senta na sua despedida com os apóstolos e divide esse pão, né? Mas o que essa parábola vem nos ensinar do fermento? O fermento foi conhecido primeiro pelos egípcios. Foram os egípcios que detinham o poder de fazer o fermento. E Jesus vem nos ensinar que o fermento é o que leveda a massa. Então, vamos buscar essa essência, né? Tem 2 tipos de fermento, o biológico e o natural, que é feito por um fungo, né? Então, sem um micro-organismo, não se faz pão. E aí, o que Jesus pega? A farinha. Mas a farinha com fermento também não faz nada. É uma mistura. Para que haja essa massa, tem que se colocar água, que é o elemento primordial da natureza. Olha Jesus ensinando os primórdios da vida na Terra. Os primórdios da vida na Terra era só a terra.
depois fez-se os mares, depois fez-se as águas. E os primeiros seres que habitaram essa mistura de terra com água, lá há 4,5 milhões de anos atrás, né? É justamente os seres unicelulares, que são os protótipos da vida aqui no planeta. E podemos observar Jesus ensinando que Deus não fez Adão e nem fez Eva. Ele fez a vida. E dessa vida que se deu, né, as espécies, todas as espécies. Olha Jesus ensinando, né, o processo de conhecimento, o processo aqui na Terra. Então, pega-se a farinha com a água e se mistura e se coloca... Gente, que a farinha e o fermento secos, nada produzem acontece. nada. É necessário realmente É preciso a água. o mineral, é preciso a substância primeira da terra. Aí faz aquela mistura, né? Então, o fungo, que é aquele ser que nós não damos nada por ele, mas é nele que nasce a vida. É nele que nasce a fermentação, que vai alimentar a todos os seres, porque todos vão comer o pão. Então, Juarez, quando você nos fala o que falta para conhecermos o reino de Deus, nos falta a humildade. Humildade em reconhecer que o outro é filho de Deus, assim como eu. O outro representa Deus na terra, independente da sua cor, do seu estado civil, independente do seu sexo, da sua intelectualidade, independente da sua questão financeira. E religiosa. Por isso, e religiosa. Quando aprendermos a olhar o outro como filho de Deus e nosso irmão, essa massa vai crescer. Essa massa vai crescer dentro de nós, porque eu não vou ver mais um outro como aquele que é uma ameaça para tirar o meu lugar. O outro é aquele que vai somar, é aquele em que eu preciso amar para virar esse pão que alimenta, porque o pão é simbólico, né? O pão que Jesus nos dá, esse pão que a gente come não mata a fome. O pão que mata a fome é esse pão que Jesus nos oferece. O alimento da alma. Né? Tanto que ele diz assim, ó, eu sou o pão que alimenta, eu sou a luz que ilumina, eu sou o amor que renova. Tudo que pedires ao Pai em meu nome, Ele concederá. Mas é tudo. As pessoas acham que pedir ao Pai é só coisas materiais. E não é. Tudo é oportunidade de crescimento. Tudo é chance. Tudo é o que nos faz tornarmos filhos de Deus. E é isso que a parábola vem nos ensinar. Você usou uma expressão que no Evangelho de João, que é para mim, pelo menos como estudioso, né, que sou dos evangelhos, é o evangelho mais espiritual para mim. E lá ele diz que Jesus é o pão que desce do céu. Isso. Para alimentar, para sustentar. Nós sabemos, olha o simbolismo do pão, o alimento espiritual. E a massa, ele quer que nos tornemos este pão também. Isso.
Isso que é, Isso não é é que é verdade? lindo, né? Isso é que é lindo. Nos estender, Essa que é elastificar verdade. Então, em direção ao outro. Ele veio para trazer o quê? O ensinamento para que nós pudéssemos assim, nos alimentar dele, da fonte, né? Porque em outro momento nós somos os ramos, não tem uma passagem, não é? Tem. E sou a videira, ele é a ela é dos videira. ramos. Quando o ramo se separa da videira, do tronco, o que acontece? não produz frutos. Não produz frutos. Portanto, sem ele. Por Então, ele isso, Juarez, que quando você fala, por que não produzimos o fruto? Porque nos apartamos. Apartar não é se separar, porque nos apartamos das leis do Criador. Nos distanciamos. Isso. Essa que é a realidade. Nos distanciamos. Mas a todo momento Jesus nos convida à volta, né? Tanto é que ele fala na parábola do filho pródigo, né? A todo momento nos é dado a chance da volta. Então, o reino dos céus é essa conquista. Não vem por decreto, não vem de fora para dentro, mas é uma construção interna. O que eu estou fazendo aqui nesse planeta? Qual é a parte que me cabe? Qual é o meu papel? Qual é isso? E outra coisa, qual é a minha relação com Deus? Esse é um grande questionamento. Qual é? Como que eu me relaciono com Deus? É porque esse questionamento do relacionamento nosso com o Criador. Isso. E olha, num comentário recente que eu fiz, passo para vocês que estão nos assistindo uma reflexão. Ou mais cedo, ou mais tarde, isso é certo. Nós vamos deixar o mundo físico. Vamos morrer fisicamente. Mas, principalmente o cristianismo, que pauta, olha só, né, os seus fundamentos na imortalidade da alma, na ressurreição do Cristo. E nós vamos, então, temos com isso a certeza que viveremos após túmulo. Muito bem. É que muitos, Marilza e Antônio, esperam, devido, às vezes, a uma frequência a um templo religioso, seja espírita, seja católico, seja protestante, não importa. De que natureza for. Muitos se iludem achando que somente pela frequência e o cumprimento de certos rituais, já ao deixar o mundo físico, que todos deixaremos, ou tem alguém que acha que não vai deixar? Aliás, isso é uma outra incógnita. Não sabemos a hora e nem o dia, não é? Mas que vamos. Como acham que vão encontrar esse reino? Vão estar junto com Jesus. E nós sabemos que é um engodo. Porque esse reino dos céus, conforme essa parábola e as anteriores que estamos aqui estudando, ele deixa bem claro, conforme as duas falaram, é uma construção interior. Juarez? Interior. Nós vamos construir. Onde nós vamos construir esse reino dos céus? É aqui. Como? Fazendo com que esse fermento, que é o Evangelho de Jesus em nós, modifique a massa. E outra Não é coisa, isso, né, Antônio? Juarez, só para completar, é só termos um olhar crítico sobre os evangelhos. Após a crucificação, Jesus se materializa primeiro para a Madalena, né? E depois ela vai para os discípulos e chega lá e conta que viu o mestre, né? E depois ele aparece para os outros. E durante 40 dias, sabemos que 40 dias é um número simbólico. Não sabemos por quantos dias Jesus andou com os seus discípulos, mas o fato é que após a ressuscitação, né, de Jesus no seu
corpo perispiritual materializado, Jesus caminhou, Jesus curou, Jesus dialogou, Jesus fez inúmeros feitos. O que ele quer dizer? Que após a morte do corpo físico, há muito trabalho no campo espiritual. Sem dúvida. Então, pensarmos que vamos dormir para todo sempre é ir de encontro ao que Jesus ensinou. Porque Jesus veio e deu o exemplo. Olha só, eu fui crucificado, eu fui morto, sepultaram o meu corpo e eu acordei dentre os mortos, materializei-me e dei continuidade ao trabalho, porque o trabalho de socorro aos necessitados não pode parar. E eu vim dizer a vocês que isso aconteceu comigo e acontecerá com cada um de vocês. E acontece com todos, não é? Então, é em cima desses ensinamentos. Aliás, tudo que disse exemplificou isto também. Então, esses ensinamentos são para as nossas reflexões. A fome do mundo não vai terminar se nós não fizermos nada. A violência não vai estancar se nós não fizermos nada. É necessário que cada um faça. E fazer alguma coisa não é empunhar as armas. As nossas armas é a arma do trabalho, da solidariedade. Do amor, da solidariedade. Até porque está na lei, não matarás. Todo aquele que pratica esse ato está dizendo, olha só, Deus, quem manda sou eu. Né? Então, está querendo bater de frente com uma lei que o Criador determinou. E aí vai sofrer as consequências, infelizmente. As leis são perfeitas do Criador. Justas e amorosas, misericordiosas. Conforme está lá no Eclesiastes, no Velho Testamento, Deus não quer a morte do ímpio, mas quer que ele viva e se arrependa. Nós vamos agora para o segundo intervalo e retornaremos daqui a pouco com o último bloco do programa de hoje. A Sociedade Espírita Amor e Caridade é uma instituição cristã, sem fins lucrativos, que tem como missão contribuir para a formação de uma sociedade mais justa, fraterna e humana, através do estudo do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, com estudos e palestras em dias e horários diversos, aulas de evangelização para crianças, jovens e adultos. Venha nos fazer uma visita e conhecer o nosso trabalho. Companhia do Construtor de Teresópolis. Do alicerce ao acabamento, o melhor para a sua construção. Representante das tintas Ziquini. Tem a sua cor preferida, feita na hora, pelo preço da tinta branca. Atendimento especializado. Estacionamento amplo e próprio para sua comodidade. Entregamos em sua construção. Faça-nos uma visita em 2 endereços: Rua Luiz Nogueira Júnior, 825 Perpétuo e Rua Beiralinha 318 Beiralinha. Companhia do Construtor de Teresópolis. Mercado Flor de Teresópolis, Rede Que Barato. Comodidade e preço baixo bem perto de você. Padaria e lanchonete, hortifruti com frutas selecionadas, legumes e verduras sempre frescos, açougue com tudo para aquele churrasco e ainda um andar inteirinho com utensílios domésticos e papelaria. Quer mais? Faça saque ou pague suas contas em nosso Caixa Aqui. Mercado Flor de Teresópolis, preço baixo e bom atendimento é na Rede Que Barato. Assim, queridos amigos e irmãos, retornando ao nosso terceiro e último bloco, estamos estudando nessa terceira temporada as parábolas de Jesus, e principalmente aquelas que se referem ao reino dos céus, em que ele traz vários elementos da época, várias situações, a semente de mostarda,
não é? O fermento, enfim. E aquilo que o povo conhecia para fazer uma comparação, mas sempre trazendo o ensinamento dele direcionado para o espírito imortal. Não é? Jesus, reencarnacionista. Em várias passagens ele deixa bem claro que teríamos que nascer e renascer novamente para conquistar o reino dos céus. Para conquistar o reino dos céus. E aqui nós estamos tirando o ensinamento e a conclusão, até agora, dos comentários tanto de Maria Antônia como de Marilza, que não esperemos, ao sairmos daqui do corpo físico, encontrar esse reino prontinho, esperando por nós. Isso não existe, meus irmãos. As parábolas de Jesus até aqui deixam bem clara que o reino de Deus é conquistado, é construído dentro de nós, como o fermento, que ele vai pouco a pouco. Nós não saímos de um estado de ignorância para a sabedoria de uma hora para outra. Não nos tornamos homens ainda voltados a todos os tipos de paixões com a pureza de coração de uma hora para outra. E bom também lembrarmos que Jesus deixou bem claro que esse reino, ele habitaria em nós desde que alcançássemos o estado de coração puro. Quando conseguíssemos nos purificar. Gente, façamos uma parada. O mundo vive numa convulsão social, num desequilíbrio total, das desigualdades materiais, né? Das paixões exacerbadas, nós estamos vendo. Então, observamos que se hoje fôssemos ser julgados por aquilo que muitos acham, né? Que haverá um julgamento, sim, é importante a gente, porque muitos acham que vai se definir a vida espiritual, Antônia, depois desse julgamento final. Mas, Juarez, imagina então é importante. Jesus... Agora temos que saber o seguinte. Se Jesus viesse agora. Pois é isso. Não é? É isso. E agora? Vai ser o julgamento hoje, às 8 horas da noite, para todos. Não, ainda tem um questionamento ainda a respeito. Desde que grande parte, ou não aceitam, né? Não creem, mas isso não vai interferir na lei divina, na lei de reencarnação. Mas, como muitos entendem que não retornarão mais aqui, depois da morte, que uns vão dormir, vão aguardar o tal julgamento. Tudo bem, concordo, não vamos discutir aqui, não vamos entrar no mérito. Muito bem, mas haverá um julgamento. Meus irmãos, para nós, espíritas, eu vou dizer como se dá esse julgamento. A todo instante. E principalmente quando deixamos o corpo. Porque aí nós fazemos um aferimento da existência aqui. Então é um julgamento. Sabe quem faz? É a nossa consciência. Aliás, então, para nós é isso. Não é isso? Isso. E, aliás, esse julgamento, ele deve ser diário. Nós devemos eu falei que é diário para nós. Devemos julgar nossas atitudes. E então, como é que nós conquistaremos esse reino de Deus em nós? Já foi dito tantas vezes que é pela nossa transformação interior. E como é que nós transformamos o nosso interior cheio de egoísmo, cheio de ódio, cheio de ressentimentos, cheio de falta de perdão? Como é que se transforma uma coisa? É mudando completamente para o reverso da medalha. Como é que eu ajudo uma criança a transformar seus hábitos? Eu a observo e vejo o que não está errado. Filho, venha cá. Não pode bater no colega. Não pode responder aos mais velhos. Não pode dizer palavrões. Eu vou vendo o que não está correto e vou orientando. E vou observar se a criança atendeu a nossa orientação.
Mas isso é com a criança, que cabe a nós a orientação, a condução, a educação. Se meu aluno errou a conta, a multiplicação, a divisão, se ele errou a frase, a organização da frase, a concordância, vem cá, meu filho, não é assim. É preciso que se faça desta forma. Agora faz. Ele vai fazer, se ele se esforçar, ele vai acertar. Assim a nossa vida, esse julgamento das nossas atitudes, como Santo Agostinho já disse ao grande codificador da doutrina espírita, o que é que fazemos para mudar nossos maus hábitos, transformar em atitudes melhores, né? E ele diz, já ouviste no passado um grande filósofo dizer, mas eu vos digo novamente, analisai vossos próprios atos a cada noite, conhece-te a ti mesmo. Isso aí. Para a gente se transformar, a gente precisa conhecer nossos hábitos, nossos maus hábitos, e reconhecer nesse julgamento. E eu ainda não perdoo, eu ainda sou falso, eu ainda não sou fiel, eu ainda sou egoísta. Então, eu vou transformar se eu me conheço. Foi o conceito de Santo Agostinho, que toda noite, ao final de cada noite, a gente analisasse o que eu fiz hoje. Será que aquela atitude estava certa? E errei tudo com fulano de tal. E assim, né, E Antônia? assim a gente vai se transformando com É o este fermento julgamento. que vai transformando a massa. Porque a lei de Deus está escrita, meus irmãos, na nossa consciência. Aprendemos isso, já nascemos com a consciência que vai registrando, já traz a lei de Deus e vai registrando as nossas boas atitudes e as nossas más tendências, as coisas ruins que fazemos. Está tudo escrito. Não precisa chegar lá depois desta vida e alguém abrir um livro e dizer aqui, está aqui escrito no livro da vida, Tá tudo, você né? fez isso, fez aquilo, errou aqui e ali. Não. A nossa consciência é um livro que é um gravador. Nós escrevemos muito a cada potente. dia, cada minuto, a cada instante aqui na Vai Terra. ficando, a nossa consciência é esse gravador que vai gravando a cada instante as nossas atitudes, boas ou mal. O que eu fiz e o que eu deixei de fazer. Aquilo que eu poderia ter feito e não fiz. Fica registrado. Esse é o julgamento. Não é? Deus não precisa chamar a cada um e julgar, nem mandar alguém que julgue. Nós vamos expor, nossa consciência vai estar exposta, né? Para que seja E vista. são alguns requisitos que Conhecida. Jesus colocou, né, Sim. ô Antônia? Para que pudéssemos trabalhar e conquistar esses valores, essas virtudes. Então, já que a parábola é do fermento, meus irmãos, vamos analisar se nós estamos realmente deixando fermentar o amor em nós, deixando fazer com que esse fermento do perdão realmente cresça em nosso coração a cada dia, da tolerância, do amor ao próximo, da caridade, que isso se refere às boas obras, porque a fé é importantíssima para se produzir boas obras. É importante ressaltar que Jesus deixou bem claro no seu Evangelho, porque a cada um será dado segundo as suas obras. E em Tiago, também lá na Epístola de Tiago, ele deixou claro, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então, meus irmãos, não vamos nos iludir. A fé é muito importante. Aceitar a palavra de Jesus é muito importante. Mas não basta aceitá-la e ficar para nós, como letra morta. É necessário fazer o quê? Deixar fermentar em nós, crescer e nos transformarmos em pão
também para o nosso semelhante. Olha, o transformar-se em pão é ajudar aqueles necessitados, os que têm fome, os que têm sede, os descamisados, os excluídos. Ou será que Jesus só habita os templos de pedra? Ou se não, o lugar onde ele habita, que ele deixou bem claro, não é o coração dos homens? Então é importante a gente fazer essa nossa reflexão. Nós aqui estamos, e todos os segmentos cristãos apontam, de uma certa forma, essa conquista nossa. Porque é uma conquista individual. Não é o pastor, não é o padre, não é o guru, não é o rabino, não é o dirigente espírita, o médium espírita que vai construir o reino para nós. E olha, esse reino não se compra, ele é conquistado, meus irmãos. E a conquista é individual. Então você vê o quanto, né, temos nessa pequena parábola que Jesus legou para todos nós, para toda a humanidade, de extrair e de também nos animar, nos dar coragem de fazer essa transformação, que é o que a massa, quando recebe o fermento, somos a massa, o fermento é o Evangelho de Jesus. Vamos deixar que ele cresça, fermente dentro de nós e nos transformemos, aquilo que eu já falei, em pão. Por isso Jesus é o pão que desceu do céu para nos dar vida, vida em abundância, em amor, em caridade. E o nosso tempo se esgotou em mais um programa Espírito, Amor e Caridade. E como sempre agradecemos, né, pela audiência e que todos também recebam o nosso estudo de hoje, porque nós aprendemos também um pouquinho, né, Maria Antônia, aqui. E com certeza eu acho que fomos úteis de uma certa maneira para aqueles que estão nos assistindo. E assim, semana que vem estaremos aqui novamente. E agora, para encerrarmos nosso programa, nossa querida Maria Antônia irá fazer a nossa prece de agradecimento pelo programa de hoje. Amigos que nos assistem com tanta atenção, queridos amigos, queremos convidá-los para nos unirmos em prece a Deus, em agradecimento por esses minutos tão preciosos que passamos juntos. Obrigada, Senhor, Deus, nosso Pai. Obrigada, Jesus, querido amigo, que veio trazer o fermento do seu Evangelho e que distribuiu para cada um de nós. Senhor Jesus, que o fermento do teu amor, ao tocar a massa de nossas almas, possa, Senhor, ao longo do tempo, com o calor do nosso esforço, com a vontade firme de conhecermos melhor, de nos transformarmos a cada dia e nos doarmos ao nosso irmão, que, como diz a Igreja Católica, prova de amor maior não há que doar a vida ao seu irmão, diz a canção. E, Senhor, agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui, que este fermento possa crescer em nós e nos transformarmos em pão do amor e da fraternidade, no abraço, no amor ao próximo. Sê conosco, Senhor, abençoa-nos todos os dias e os passos de nossas vidas. Que assim possa ser. Com o Evangelho a nos guiar, aprenderemos a amar. Com a paz em nossos corações e
e a vontade que nos faz seguir, poderemos encontrar o que um dia o nosso Pai então nos ensinou, que do amor renasceremos, que do amor renasceremos.